Boa noite, vamos estudar aqui mais um pouquinho de direito administrativo. Eu vou ler aqui um pouquinho mais no sentido assim, para me ajudar, né, para me fazer minha leitura e depois eu poder estar revisando essa matéria. Vamos ver aqui um pouquinho de autarquia. Criação. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Outra parte que eu achei interessante. Nomeação e exoneração dos dirigentes. É de competência privativa do presidente da República nomear os dirigentes das autarquias, conforme dispõe o artigo 84, inciso 25 da Constituição Federal. Na esfera estadual, é a competência do governador, nos municípios, do prefeito. Princípio da simetria jurídica. Conforme disposição constitucional para a nomeação de dirigente das autarquias, poderá ser exigida a prévia aprovação do Senado, do nome escolhido pelo chefe do Executivo, é o que consta o artigo 84, inciso 14. Outra coisa legal que eu marquei aqui. Por fim, a Constituição não exige que a exoneração dos dirigentes das autarquias seja precedida de autorização do Senado. Dessa forma, será inconstitucional a lei que fizer tal exigência. Tem outra coisa interessante. Por serem públicos, os bens das autarquias estão sujeitos à proteção atribuídos aos bens públicos em geral, como a impenhorabilidade. Não pode ser penhorado para proporcionar a satisfação do credor no caso do não cumprimento da obrigação, e a imprescritibilidade. São insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião. Quanto à alienação dos bens das autarquias, segundo o ensinamento do professor Carvalho Filho, em algumas situações definidas por lei, pode haver alienação. A alienação indica a transferência da propriedade de determinado bem imóvel ou imóvel de uma pessoa a outra. Daí a alienação do bem público, quando a pessoa de direito público transfere para terceiro bens que até então era de sua propriedade. A alienação pode vir na figura de doação, dação em pagamento, venda ou permuta. Se não fosse permitida a alienação dos bens públicos em algumas situações, não teriam razões do dispositivo trazido pela Lei 8.066 de 93. Por fim, os bens públicos não são absolutamente inalienáveis. É como ouvir-se que os bens públicos têm como característica a inalienabilidade, pois os bens públicos dominicais temos como exemplo as terras sem destinação pública, os prédios públicos desativados, os bens móveis inservíveis e a dívida ativa. Podem ser alienados conforme os requisitos legais. Aqui, ó. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Os bens públicos dominicais que podem ser alienados são todos os que não têm uma destinação efetivamente pública. Temos como exemplo as terras que não possuem uma destinação pública, os prédios públicos desativados, os móveis inservíveis.
Vamos ler aqui um pequeno resumo das autarquias. Conceito. Autarquia são entidades criadas por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios para executar a atividade típica da administração pública, de natureza administrativas, que requerem para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Criação são criadas por lei específica. Patrimônio são considerados bens públicos, logo impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. Regime de pessoal estatutário, juiz competente, Justiça Federal, exceto as de falência e as acidentes de trabalho, e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Autarquia estadual, distrital ou municipal, o juiz competente é a Justiça Estadual. Responsabilidade civil, teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Imunidade tributária. Elas possuem imunidade tributária que veda a instituição de impostos sobre patrimônio, a renda e o serviço das autarquias, desde que vinculados às suas finalidades essenciais ou as de que elas decorram. Controle administrativo. Apenas supervisão ministerial ou finalístico, não se limita a averiguar se a entidade não está no cumprimento de suas finalidades previstas na lei instituidora e no seu regulamento ou estatuto. Prescrição quinquenal, prazos processuais dilatados para contestar e recorrer. Duplo grau de jurisdição, pagamento de obrigações pelo sistema de precatórios.